que o batismo no Espírito, conforme nós pregamos hoje, e está na nossa declaração de fé, ele tem dois aspectos, que são duas doutrinas, podemos assim dizer, a subsequência e a separabilidade. Agora, como se deu essa sistematização? Porque hoje é fácil você defender essa posição, mas isso foi alvo de debate ao longo de décadas no movimento pentecostal, até que nós chegássemos a essa posição, que hoje não há mais dúvida, é uma posição consolidada, bíblica, a nossa teologia não está aí em formação, o movimento pentecostal não é um movimento em busca de uma teologia, como alguém diz por aí, não. Ali quando Paulo chega na cidade de Éfeso e prega ali para aqueles primeiros discípulos, que eram na verdade discípulos de João Batista, que só conheciam o batismo de João, ali Paulo explica também a respeito da fé pentecostal, do movimento pentecostal, por assim dizer, das verdades paracletológicas, e ali então aqueles irmãos são batizados no Espírito Santo. Paulo chegou lá e perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Aqui a gente vê que Paulo ensinou sobre o batismo no Espírito, e eles foram batizados no Espírito e falaram em línguas como evidência inicial de que haviam recebido essa dádiva. Porque o livro de Atos é um livro também que nos apresenta um padrão de como o Espírito Santo atua. Não é um livro meramente narrativo, é um livro que também serve para prescrição. É um livro que contém ali a teologia na sua narrativa. Então, o autor diz que há duas experiências distintas em Atos: a salvação e o revestimento de poder. Ou seja, uma primeira bênção, que é a maior de todas, e, por assim dizer, já vou explicar bem isso, uma segunda bênção. Mas essa segunda bênção, um termo que a gente evita hoje em dia para não gerar confusão, essa segunda bênção não é para complementar a primeira. A segunda bênção não é para confirmar a primeira, pelo contrário, a pessoa já está salva. A segunda bênção é um revestimento de poder para quem já é salvo. Ora, revestimento só se aplica a quem está vestido. Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando a pessoa está no mundo sem salvação, sem paz, ela está vestida? Não, ela está despida. Ela está nua, ela está desprovida da graça de Deus. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela é salva verdadeiramente, ela recebe vestes de salvação e passa a estar vestida com vestes de justiça. A partir daí, ela pode receber os revestimentos de Deus, no plural, porque o Novo Testamento fala de vários revestimentos. E um deles é justamente o revestimento de poder, que é o principal, digamos assim, dentre os revestimentos, que é conhecido também teologicamente, nós vamos explicar bem isso aqui para não gerar confusão, como uma segunda bênção. Mas não é uma segunda bênção dramática, como no caso da salvação. É uma bênção para quem já é salvo. Não é porque a pessoa morreu sem ser batizada no Espírito Santo ou sem falar em línguas que ela perdeu a salvação. Não. A pessoa é salva no ato. Quando ela crê e se arrepende, ela é salva. E já passa a atuar na vida dela o Espírito Santo, o fruto do Espírito já começa a desenvolver-se na vida dela, e ela vai buscar, claro, o revestimento de poder para ter uma capacitação maior para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho. É para isso, e não para confirmar a sua própria salvação. Então, é importante entender isso aqui, que o batismo no Espírito, conforme nós pregamos hoje, e está na nossa declaração de fé, ele tem dois aspectos, que são duas doutrinas, podemos assim dizer: a subsequência e a separabilidade. Ou seja, o batismo no Espírito, ele é depois da salvação, é subsequente. E ele é também, na verdade, separado da salvação. Porque alguém diz também que a pessoa salva já está batizada no Espírito Santo. Não. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo. Agora,
como se deu essa sistematização, porque hoje é fácil você defender essa posição, mas isso foi alvo de debate ao longo de décadas no movimento pentecostal, até que nós chegássemos a essa posição que hoje não há mais dúvida, é uma posição consolidada, bíblica. A nossa teologia não está aí em formação. O movimento pentecostal não é um movimento em busca de uma teologia, como alguém diz por aí. Não, nós já temos uma declaração de fé, que aliás é a mesma declaração de verdades fundamentais que os nossos irmãos dos Estados Unidos estabeleceram em 1914, e ela serviu de base para a nossa versão também, que foi publicada em 2017, mas nós já estamos seguindo essa mesma declaração de verdades fundamentais ao longo de décadas. Então, por isso que eu sempre digo que o assembleiano que se preza, ele subscreve a sua declaração de fé. Pois bem, como se deu essa sistematização dessa bênção do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial, apenas inicial, de falar em línguas? Isso aí para nós hoje é uma doutrina bíblica, não há o que questionar. A sistematização é tardia, mas a doutrina é bíblica. Não vá confundir sistematização com invenção de doutrina. Não, a doutrina não foi inventada. A doutrina sempre esteve na Bíblia. Nós apenas a sistematizamos. Isso aconteceu com a doutrina da Trindade e acontece com as doutrinas escatológicas. Veja, por exemplo, o tribulacionismo. O tribulacionismo, sem falar aí de uma posição em específico, mas o tribulacionismo em si, ele não surgiu nos primeiros séculos. A sua sistematização, não. A sistematização da escatologia, aliás, de modo geral, ela é tardia. A sistematização. Mas a doutrina que nós esposamos, ela sempre esteve na Bíblia. Não é? Então veja, John Wesley, que é precursor do movimento pentecostal, ele, na verdade, chamava de batismo no Espírito Santo aquilo que, na verdade, era uma moeda com dois lados, que ele chamava de segunda bênção. O que era a segunda bênção para John Wesley? Era uma moeda de dois lados. De um lado era a santificação perfeita, que era comunicada no ato da salvação, e do outro lado, o próprio poder do Espírito Santo para a pessoa evangelizar, para fazer a obra. Mas John Wesley, ele enfatizava pouco essa questão de falar em línguas, essa evidência inicial. Ele falava dessa moeda de dois lados, dessa segunda bênção. Era uma bênção, claro, subsequente à salvação, precisaria ser buscada, mas ele apresentava, na verdade, a santificação também como uma complementação à salvação. E isso, claro, com o tempo foi modificando, mas John Wesley ele influenciou o chamado movimento pentecostal Holiness, que é precursor também do movimento pentecostal que a Assembleia de Deus abraçou. E esse movimento Holiness, no fim da década de 1890, ali começou a apresentar, na verdade, algo diferente de Wesley, a chamada terceira bênção, ou o terceiro bencismo. Essa terceira bênção envolvia, na verdade, a salvação, propriamente dita, ou a conversão, a santificação posterior, e uma terceira bênção que era o batismo com o Espírito Santo e fogo. Eles destacavam o fogo. E um grande precursor desse terceiro bencismo era um homem também muito conhecido quando nós estudamos escatologia, Edward Irving. Né? Edward Irving era um pentecostal que defendia essa ideia do terceiro bencismo. A terceira bênção, a primeira bênção, a conversão, a segunda bênção, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, de certo modo, essa santificação era conhecida como uma confirmação da própria salvação, e depois começou a surgir a ideia de que quem não falasse em línguas estranhas também não seria salvo. Então, graças a Deus, que a Assembleia de Deus, ela foi dirigida pelo Espírito Santo para estudar melhor a Bíblia. Claro que o terceiro bencismo foi a base para a sistematização da nossa doutrina, do batismo no Espírito Santo com a evidência inicial, que é bíblica, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 10, né, a partir do versículo 38, o próprio
capítulo 19 também, que nós estamos estudando, e nós começamos a entender, já desde o início do século XX, que a santificação ela tem dois aspectos. Ela é instantânea no primeiro momento, mas ela também é progressiva. Então, quando a pessoa é salva, ela já é santificada. Ela já recebe uma bênção tríplice, que é a regeneração, a justificação e a santificação. Então, não precisa buscar uma santificação para confirmar a salvação. Não. O fruto do Espírito já começa a se desenvolver a partir do primeiro momento em que a pessoa é salva. Então, essa ideia do terceiro bencismo, ela foi ficando de lado. E nós começamos a defender, nós, assembleianos, começamos a defender, então, a ideia de uma segunda bênção, mas não uma segunda bênção como confirmação da salvação, não. Uma segunda bênção, como Jesus ensinou, como um revestimento de poder. A primeira bênção é a salvação, propriamente dita, que já abarca a obra santificadora do Espírito Santo, o fruto do Espírito já começa a agir na vida da pessoa desde o primeiro momento. E o revestimento de poder, com a evidência de falar em línguas, é tão somente um revestimento para pregar o Evangelho, como Jesus falou. Jesus disse o quê? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, poder para pregar, poder para ser testemunhas do Senhor. Muito bem, William Durham foi um homem que teve contato com o movimento da Rua Azusa, mas depois, anos mais tarde, em 1911, ele acaba rompendo com a Rua Azusa. Por quê? Porque a Rua Azusa defendia a ideia do terceiro bencismo. Já William Durham começou a defender uma ideia que era a ideia da obra consumada. William Durham ele pregava que, e essa é a nossa pregação também, que Jesus consumou tudo na cruz. Quando Jesus disse está consumado, a pessoa que crê em Cristo, ela já é salva, ela já é santificada no momento da salvação. E a bênção do batismo do Espírito Santo já está à disposição dela. Claro, tem que ser buscada essa bênção. É um revestimento de poder, mas já está à disposição da pessoa. Então, é a teoria ou a teologia da obra consumada. E quando William Durham começou a defender isso, que ele voltou à Rua Azusa em 1911, no momento em que William Seymour estava viajando, mas ele foi convidado para pregar, ele chegou lá para pregar sobre isso, a igreja não recebeu bem, William Seymour voltou depressa da sua viagem, rompeu com William Durham, infelizmente houve esse rompimento, mas o que acabou prevalecendo para nós hoje foi o pensamento de William Durham, que é um pensamento bíblico, de que realmente a obra já foi consumada, Jesus já morreu por nós, e nós estamos salvos e já desfrutamos da obra santificadora do Espírito desde o primeiro momento da salvação. O Espírito Santo já está em nós. Quando a pessoa recebe Jesus, a água já está no copo, o Espírito Santo já está nela. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Agora, o revestimento de poder é quando a água é um mergulho, né, o batismo, quando o copo é mergulhado num recipiente maior, aí sim a pessoa é revestida de poder, não para ser salva, mas para realizar melhor a obra para a qual ela foi chamada, sobretudo evangelizar. William Durham, ele foi batizado com o Espírito Santo, é bom dizer, na Rua Azusa. Ele foi lá, ele já tinha uma tendência para crer no movimento, no que era pregado pelo movimento Holiness, mas foi quando ele foi para a Rua Azusa que ele foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, isso em 1907, né? E William Seymour ficou amigo dele, William Seymour inclusive profetizou que William Durham seria usado muito por Deus para levar o avivamento pentecostal para outros lugares. Agora, falando um pouco de William Seymour, que é uma figura muito mencionada quando falamos do avivamento pentecostal, ele era um pastor negro, cego de um olho, que no tempo da segregação racial, era lei nos Estados Unidos que os alunos brancos não podiam estudar na mesma sala com os alunos negros, mas ele foi para Houston para estudar num instituto bíblico chamado Instituto Bíblico Betel, que era
presidido por um homem pentecostal chamado Charles Fox Parham, também muito conhecido, um nome muito recorrente na história do movimento pentecostal. Charles Fox Parham, ele ainda no século XIX, no fim do século XIX, ele tinha fundado esse Instituto Bíblico Bethel, lá em Topeka, Kansas, e ali, inclusive, aconteceu nessa cidade o primeiro batismo com o Espírito Santo, por assim dizer, no século XX, porque na virada de 31 de dezembro para 1 de janeiro de 1901, uma jovem chamada Agnes Osman, ela foi batizada no Espírito Santo. Charles Fox Parham tinha incumbido alguns alunos de estudar sobre o livro de Atos, e eles estudaram e descobriram que a evidência de fato para o batismo do Espírito Santo era falar em outras línguas. Eles então estavam muito empolgados com aquele estudo, e num culto de passagem de ano, eles chamaram o pastor Fox Parham, o professor Charles Fox Parham, para participar. Ele acabou ali orando, ele orou por todos eles, especialmente por Agnes Osman, e aquela jovem foi batizada no Espírito Santo. Foi a primeira pessoa a ser batizada no Espírito no início do século XX, mais precisamente no dia 1 de janeiro de 1901. Parham, ele tinha assim uma certa ligação com o metodismo, mas também com outras igrejas. Teve uma adolescência muito sofrida, perdeu os pais muito cedo, uma vida marcada por tragédia, por doença, mas Deus usou Charles Fox Parham poderosamente, porque lá em Houston, no Texas, abriu-se um núcleo do Instituto Bíblico Bethel, de Charles Fox Parham, e foi lá que William Seymour, da Rua Azusa, teve contato com a doutrina pentecostal, estudando numa sala ao lado, ouvindo através de uma abertura de uma janela, porque pela lei de segregação racial, brancos e negros não podiam estar na mesma sala, não era culpa do nosso querido Charles Fox Parham, era a lei. Então, ele até foi uma pessoa muito gentil com William Seymour, ficaram amigos. William Seymour, então, não era batizado ainda no Espírito Santo, mas levou a mensagem para a Rua Azusa. Ali estou resumindo muita história, você tem que buscar nos livros para saber os detalhes, mas ele ali iniciou um grande avivamento, pessoas foram batizadas no Espírito, e foi lá que, agora voltando para William Durham, teve o contato com William Seymour, foi batizado no Espírito Santo e levou para Chicago essa doutrina, com a qual teve contato também Gunnar Wingre e Daniel Berg algum tempo depois. É interessante que o movimento Holiness, ele tinha, na verdade, um quíntuplo. Ele pregava justificação, ele pregava santificação subsequente, pregava o batismo com o Espírito Santo e com fogo, pregava também a cura divina e ainda o arrebatamento da igreja. Eram 5 os pontos do movimento Holiness, do pentecostalismo Holiness, que é precursor do nosso movimento pentecostal, não é? Que nós chamamos de nosso porque tem a ver com a Assembleia de Deus. Agora, no caso dos nossos pioneiros, eles sintetizaram para 4 pontos. Jesus Cristo salva, porque a salvação já abarca justificação, santificação e também a regeneração. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, que esta é uma segunda bênção, por assim dizer, mas não para confirmar a salvação, porque eles pregavam já a obra consumada, Jesus já fez tudo na cruz, e a pessoa salva já tem à sua disposição todas as bênçãos, mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento, é para quem já está vestido. Eles pregavam a cura divina, pregavam também, claro que Jesus breve voltará, porque eles eram pré-tribulacionistas. Isso é bom dizer. Hoje em dia tem crente aí, assembleiano, dizendo, não, o assembleiano não precisa ser pré-tribulacionista, o importante é ser pentecostal. Pois é, mas o nosso pentecostalismo, desde 1916, de maneira oficial, na nossa Declaração de Verdades Fundamentais, é pré-tribulacionista. E os nossos pioneiros, que chegaram aqui em 1910, também já eram pré-tribulacionistas. Claro que havia ainda algumas discussões aí
sobretudo nos Estados Unidos, houve lá várias convenções e somente em 1916 é que se estabeleceu isso, porque numa quarta assembleia, porque na primeira, na segunda, na terceira assembleia deixaram assim meio solto, e isso foi negativo porque acabou surgindo um ramo da Assembleia de Deus na época que era unicista, infelizmente, o unicismo. Então, em 1916, os assembleianos americanos chegaram à conclusão que não podiam ser flexíveis nessa questão doutrinária, eles tinham que ter realmente uma declaração de fé bem estabelecida e deveríamos abraçá-la, né? Por isso que eu repito sempre, assembleiano que se preza, subscreve sua declaração de fé. Não podemos brincar com doutrina, temos que ser, sim, rígidos, porque, claro, a doutrina é bíblica. Então, não podemos, por exemplo, negar a Trindade. Quem nega a Trindade nega a própria salvação, lamentavelmente. Por isso que houve necessidade de um posicionamento mais firme e não frouxo com respeito à defesa das doutrinas. Então é bom você ter em mente isso, que nós, pentecostais da Assembleia de Deus, defendemos o batismo do Espírito Santo com evidência inicial de falar em outras línguas como uma bênção subsequente e separada da salvação. É como se fosse uma segunda bênção, mas não confunda com a segunda bênção de Wesley. A segunda bênção de Wesley era uma moeda de dois lados, que abarcava a santificação perfeita, né, que ele defendia, e o poder. Ele dava menos ênfase para o poder, é bem verdade. O movimento Holiness começou a pregar o terceiro bencismo, ou seja, haveria uma terceira bênção, a santificação como segunda, a primeira era a própria salvação, mas precisava de uma confirmação, que é a segunda bênção, né? E depois uma terceira bênção. Veja como as pessoas complicam o que é tão simples na palavra de Deus. Graças a Deus, o Senhor usou William Durham, foi aquele homem que começou a pregar a consumação, a obra da consumação. Jesus consumou todas as coisas na cruz. Então, a salvação ela já contempla, na verdade, a própria santificação instantânea. Claro que a santificação também tem o seu elemento progressivo, seguir a paz com todos, mas de imediato a pessoa já é santificada. E depois vem, claro, a segunda bênção, que se poderíamos chamar assim, mas evitamos para não haver confusão, esse revestimento de poder que não confirma a salvação. Os irmãos que zombam da nossa posição, às vezes gostam de usar isso. Você quer dizer então que só vai para o céu quem fala em línguas? Não, não é isso que nós defendemos. Há pessoas que já partiram para a eternidade sem ter sido batizados no Espírito, mas estão salvos. Porque a salvação nada tem que ver, é uma bênção separada, né, do revestimento de poder, que é, na verdade, uma obra do Espírito. A obra do Espírito é multifacetada, é uma obra para nós pregarmos o Evangelho com mais ousadia. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe e não se esqueça de inscrever-se no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.